O tema da nossa mensagem nesta noite é a essência da missão segundo o Espírito Santo. A partir do texto bíblico no Evangelho de João, capítulo 16, do versículo 7 ao 15, como está escrito: Mas eu vos digo a verdade, convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vos enviarei. Quando ele vier, converterá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vos há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso é que eu vos disse que há de receber do que é meu e vos há de anunciar. Então, do 7 ao 15. Nesse mês nós estamos enfatizando a questão da missão. Mês missionário, em que é o aniversário 156 anos da chegada do reverendo missionário Aswell Green Simonton, americano, aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, 1859. E o mês de agosto, a Igreja Presbiteriana comemora o mês de missões. Qual é a essência da missão? É claro que a essência da missão é levar Jesus a todo mundo. É como os evangelistas falaram, pregar o evangelho a toda criatura. Mas, essencialmente, qual é a missão do Espírito Santo? Missão, segundo o Espírito Santo, é o que? Essencialmente, porque a Trindade é missionária. Nós nos tornamos missionários e missionárias, porque tanto o Pai, o Filho, quanto o Espírito Santo são missionários. Quando você vai, ele já foi. Você chegou, ele chegou antes. Fazemos missão porque toda a Trindade está envolvida no ir. Segundo João, a essência da missão do Espírito Santo é, primeiramente, ser o Consolador. Jesus até diz: convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Missão, segundo o Espírito Santo, é um ato de consolação. Isso faz-nos lembrar que um livro chamado Peregrino, de John Bunyan, em que um certo homem descobre que ele está vivendo na cidade da destruição. É revelado em sonho, e que aquela cidade será destruída. E ele começa a chorar, e é perturbado, dia e noite. Conta para a família, e a família diz: você está ficando louco. Até que ele encontra o evangelista, e o evangelista manda ele ler o livro, a Bíblia.
e seguir o caminho, até que no final, no caminho, a primeira coisa que ele encontra é o pântano do desespero. Mas finalmente no caminho, ele chega no Calvário, na cruz, e o peso que ele leva nas costas cai. Mas inicialmente, o que se tem quando se descobre pecador, carente da glória de Deus, sem rumo, sem paz e sem salvação? Choro. É aí que entra o Espírito Santo. Mas é aí que entra toda a missão cristã: levar consolação, ou não só consolação, mas a consolação do Espírito Santo. Que consolação é essa? É de que, primeiramente, que não está tudo acabado. Jamais. Deus é maior. É que existe perdão para até o pecado mais terrível que possa ser cometido. Por quê? Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Isso é consolação. Tem coisa mais terrível de que você se encontrar num espaço em que é totalmente fechado. É fim, foi dito, está acabado, terminou. Mas missão segundo o Espírito Santo é um ato de consolação. É Jesus chamando: vinde a mim os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É olhando para o nosso futuro, e lá no último dia sendo dito: toda lágrima será enxugada, toda dor será abolida, novo céu, nova terra. Toda missão cristã deve ser missão de consolação, porque leva a virtude do Espírito Santo nela. Veio outro consolador. Por quê? Qual o primeiro consolador? Jesus. Não é essa a função de Jesus, consolar? Ele entra numa cidade chamada Naim e encontra uma procissão, e nessa procissão era carregado um filho único, e acompanhando a multidão e aquele caixão e aquele funeral, uma mãe viúva e agora sem ninguém. E Jesus chega e recupera aquela vida, recupera aquela família, mostrando que ele é o consolador, o missionário da consolação. E você vê em todos os momentos Jesus chegando nos lares, nas famílias, nas vidas, como o primeiro consolador. Missão em Jesus é consolação, missão no Espírito Santo é consolação. Não é possível o cristão estar em missão e não levar consolação. E se ele não for no poder do Espírito Santo. Mas se estiver no poder do Espírito Santo, ele leva consolação. Jamais desespero, jamais estado de lamento, mas é consolação. Chegou o Espírito Santo, chegou consolação. Chegou Jesus, chegou consolação. E chegou o nosso Deus Pai, chegou consolação, porque Deus é o Deus de todas as consolações. A essência da missão, segundo o Espírito Santo, é de conversão. Por que pregamos o Evangelho? Para consolar as pessoas.
para mostrar que os fechamentos não são soberanos, Deus é que é soberano. Mas em segundo, para levar conversão. Aí o versículo 8: quando ele vier, converterá o mundo do pecado, da justiça, do juízo. E já é dito a explicação. Por que do pecado? Porque não crê em mim. O maior pecado não é pecado moral. O maior pecado é pecado espiritual, é da descrença. E nós vivemos uns dias meio tumultuados nessa área. Está aumentando o número de ateus e, pior ainda, o número de céticos. As pessoas pensam que é pior ateu. Não. O pior é o cético. Ateu já diz: eu não creio, ponto final. O cético é aquele que crê em tudo e que não crê em nada. É cético. O ateu ainda acredita em alguma ideologia. Se você for atrás de um ateu, ele ainda está seguindo alguma coisa. O cético já não acredita mais em nada. É o ceticismo. Ele não acredita nem que o ateísmo pode ser uma saída. O teísmo não é nenhum ateísmo. Ele é cético. Ele pode conversar com você, analisar e sair dizendo: e daí? E conversar com o ateu e sair também dizer: e daí? Ele é cético. Então, o pior pecado não é o moral, é o espiritual, é a descrença, é não acreditar em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. É justamente esse pecado que conduz a pessoa à perdição. Por que é que o nosso esforço é fazer com que as pessoas creiam em Jesus? Para que eles saiam do pior pecado, que é um pecado para a morte eterna: não ter fé em Jesus como Senhor e Salvador. Por isso, o Espírito Santo vem para converter o homem, o ser humano, do pecado, que é não ter Jesus como Senhor e Salvador. Não é converter ele das drogas, isso aí é coisa depois. Isso tudo é libertação por Jesus. Mas o Espírito Santo vem e nos mostra que essencialmente a missão é fazer as pessoas crer que Jesus é o único e suficiente Salvador de suas vidas. E por ele todas as libertações são possíveis. Mas sem ele, até as possíveis libertações não têm sentido. Por quê? Ele está sob a maior prisão da incredulidade. Missão, segundo o Espírito Santo, é converter o mundo do pecado, da justiça, porque vou para o Pai, disse Jesus, e não me vereis mais. O que ele quer dizer com isso? Sim, porque salvação não é por obras de justiça humana, porque não existe nenhum justo sequer, porque até as minhas melhores obras, como diz as Escrituras, são trapos de imundícia, não tem valor, porque justiça tem a de Jesus Cristo, justo que morreu por nós pecadores, entregou sua vida, seu sangue lá no Calvário, derramou toda a sua vida, foi aceita por Deus e se assentou à direita do Pai, e haverá de julgar vivos e mortos.
e salvar todo aquele que nele crê. Essa é a justiça de Deus. E temos que pregar o Evangelho para converter as pessoas da justiça, ou seja, de que não importa o que eles façam, não chegarão no céu sem Jesus Cristo, a justiça de Deus. Bonzinhos tem muito, justo nenhum. Por isso, nos apegamos ao justo, Jesus Cristo, justiça de Deus. Tanto que a Bíblia diz que o justo agora viverá por fé, porque só é justo pela fé, de justiça em justiça. Outro dia eu vi um anúncio, dizia: sem caridade não há salvação. Ou seja, sem boas obras, não é? Não, sem Jesus Cristo não há salvação, porque Jesus é a caridade de Deus, o amor de Deus para conosco. E tem pessoas tentando fazer o caminho para o céu, construir uma escada para os céus através das obras. Inútil. O caminho é Jesus Cristo. Missão, segundo o Espírito Santo, é levar esse convertimento ao mundo de que existe uma justiça divina, e que essa justiça é aplacada, é contida, não por julgamento, mas por salvação pela pessoa de Jesus. Hoje, quando se fala em justiça, é condenação, né? Alguém foi... eu quero justiça, ou seja, eu quero condenação. E quando Deus disse, eu quero justiça, Ele queria dizer, eu quero salvação. Eu dou o meu Filho Jesus Cristo para morrer na cruz, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Assim, o cristão grita no mundo, quero justiça, quero salvação. Quando no mundo se diz, quero justiça, quero condenação. A essência da missão, segundo o Espírito Santo, é trazer conversão ao mundo do juízo, porque o príncipe desse mundo já está julgado. Que juízo aqui não é eu dizer, você será condenado no último dia, não. Também Jesus já deu a resposta. Pregamos o Evangelho no mundo dizendo, o inimigo está condenado. Foi condenado por quê? Porque quis ser Deus, foi egoísta, não quis depender de Deus, não quis viver debaixo da glória de Deus, quis ter glória, achou que poderia por si, e ninguém pode por si, por isso foi condenado. E você quer andar no mesmo caminho dele? Quando a gente olha para um condenado pelo crime, comete o mesmo crime se quiser, sabendo que vai ser condenado como tal. Esse é o juízo. Pregamos o Evangelho no mundo, mostrando e dizendo, ele foi condenado e se tornou, era anjo de luz e se tornou anjo de trevas. Porque quis viver sem Deus. Você quer seguir o mesmo caminho? Porque a mesma condenação dele será a mesma condenação para todo aquele que quer viver sem Ele, sem Deus. Esse é o juízo. Mostrar alguém que foi penalizado por não viver dependente de Deus e dizer, segue se quiser esse caminho. Convencer as pessoas do juízo.
Se alguém quiser ver o que é o juízo de Deus, deve olhar para o príncipe desse mundo julgado, condenado. Luz que se torna trevas, vida que se torna morte, futuro que se torna passado, tudo que se torna nada. É esse o caminho que vocês querem seguir? Que alguém quer seguir? Missão segundo o Espírito Santo é levar o juízo ao mundo, mas não é condenação ao mundo, é mostrar através da miséria do inimigo o que pode acontecer com todo aquele que segui-lo na incredulidade, na não dependência de Deus. Outro dia eu vi uma reportagem bem interessante. Nos Estados Unidos tem um programa em que os jovens adolescentes que infringem a lei, eles levam para um treinamento num presídio e passam uma semana vivendo como prisioneiro, com todos os rigores, grito, tudo em cima, e no final é dito: você quer isso? Para vocês? Para a vida toda de vocês? Continue do jeito que vocês estão, porque aqui foi só estágio, é pior ainda. Pronto. Segundo a pesquisa, quase 100% não voltava mais para o crime, ou seja, cometer delito contra a lei, depois de uma semana de estágio. Agora, com tudo que tem direito, né? Não era só mostrar as celas, não, é viver uma semana de prisioneiro, um presídio fechado, com todos os rigores. Missão segundo o Espírito Santo é justamente isso, é mostrar o inimigo julgado e condenado. Não é mostrar a pessoa, não, é o príncipe deste mundo, e dizer: é isso que você quer? Então siga ele. Mas quer vida em abundância? Siga Jesus. Missão segundo o Espírito Santo é tornar pública a verdade de Deus. Versículo 13: quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará de si mesmo. A verdade dói. Estamos prontos para ouvir a verdade? A maioria das pessoas não estão prontas. Você já ouviu alguém já te perguntou, a pessoa pinta o cabelo de verde e chega para você e diz assim: meu cabelo está bonito? Né? Aí você diz: meu Deus, se eu disser não, perdi amigo, né, amiga. A maioria nós não estamos prontos a ouvir a verdade. Nós pedimos a verdade, mas não estamos prontos. Conte a verdade, né? O esposo chega para a esposa, aí diz: bem, pode contar a verdade, você é feliz comigo? Ela pensa 5 segundos e diz: é claro, né? E é claro também que se disser não, a crise se instala, né? Sim? Por que isso? Não estamos prontos para a verdade, mas deveríamos estar. Parece que a verdade estraga o momento, parece que a verdade não se encaixa. Por que será? Porque vivemos num mundo de ilusões e mentira, e o príncipe desse mundo, que é pai da mentira, tem iludido.
Missão segundo o Espírito Santo é ir ao mundo com a verdade, pela verdade. Demolir ilusões, principalmente ilusões religiosas. Quanta ilusão religiosa hoje? Sincretismo. Sincretismo é as coisas, você não sabe mais o que é espiritismo, o que é evangélico, o que é macumba. É uma mistura tão grande. Você liga um programa de TV, você não sabe se é o macumbeiro que está falando, se é um evangélico, se é um carismático, você não sabe. Está oferecendo receita mágica para cá, receita mágica para ali. Missão é levar a verdade. A verdade é Jesus, simples Jesus, que chega para nós e diz assim: vocês têm que isso. Aí começa a sair um, começa a sair outro, começa a sair outro, e quem fica ele dá dízimo. Você também não quer ir embora? Não foi assim? Jesus chegou para os discípulos, Jesus alimentou 5.000 pessoas, daqui a pouco tinha 5.000 membros da igreja dele. E ele começou a pregar, dizendo: vocês têm que comer a minha carne, têm que beber o meu sangue. Em pouco tempo tinha 12. E aí um discípulo chega e diz: Senhor, se o Senhor continuar pregando assim, não vai sobrar ninguém. E ele diz: e vocês, 12, estão fazendo o que aqui? Não foram por quê? Mas para onde iremos, Senhor Deus, se só Tu tens as palavras de vida eterna? Seguimos Jesus para viver ilusões? Não. Seguimos Jesus para entrar num ciclo vicioso de enganação? Jamais. Nossa missão é viver a verdade e falar a verdade, porque seguimos a verdade, Jesus Cristo. Por incrível que pareça, vocês, eu talvez, e com certeza a igreja que Jesus fosse pastor não seria membro. Ora, uma pessoa que chega para a gente e diz assim: filho de uma cobra, você está querendo enganar quem? Você seria membro de uma igreja que o pastor fala isso com você? Jesus disse isso com os discípulos, o público lá. Quem ensinou vocês a fugir da ira vindoura? Vocês estão só... Oh, Senhor, olha aquele homem ali, o tanto de oferta que ele colocou. O quê? Ele está querendo enganar, fingindo que é religioso. Eu tô de olho mesmo com aquela viúva que está trazendo 2 ofertas ali e colocando aqui 2 moedas só. Mas aquele é um cínico. Você não seria membro dessa igreja de Jesus, nem um dia. Tenho certeza. Você não aguenta. Porque eu não aguento a verdade, você não aguenta a verdade. Mas missão segundo o Espírito Santo é ser da verdade, ser de Jesus, proclamar a verdade e falar a verdade. Não é dor quem doer, não. Porque a verdade não é arma para matar, para ferir. A verdade é para libertar, e todo que quer ser livre ama a verdade. Ah, eu pintei meu cabelo de verde. Tá bonito? Ora, se você acha o verde uma cor bonita, tá. Talvez a minha cor seja outra. Simples, não é assim? O jeito que você anda, você que deve gostar. Só que, para agradar, não vamos mentir. Para agradar, não vamos também falar a verdade. Não podemos falar nada para bajular, mas devemos fazer tudo para libertar. E conhecereis a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente vocês serão livres de todo o mal, de toda a culpa, de toda a dor, de todo o trauma. Porque
Jesus nos dá vida e vida em abundância. Sejamos cristãos que assumem a missão segundo o Espírito Santo, de trazer consolação, conversão e a verdade. Vamos baixar nossas cabeças e vamos orar. Ó Senhor, eu te dou graças, porque o Senhor nos dá do teu Santo Espírito. Louvo-te e te adoro, na beleza da tua santidade. E peço-te, Senhor Deus, que em tudo traga consolação, conversão e a verdade à nossa vida. Senhor, tem misericórdia de nós e nos torna missionários nesse mundo, proclamadores da fé em Cristo Jesus como Senhor e Salvador. Amém.